Então, leram o Marcos 11, de 12 a 19? É muito interessante, né? Porque depois que Jesus chega em Jerusalém, e é recebido de forma tão linda, no dia seguinte, ele amaldiçoa uma figueira. Muito estranho, né? Só porque ela não tinha fruto? Muito estranho. E depois, ele começa a fazer uma limpeza no templo, né? Chega no templo e as pessoas estão vendendo. O templo virou, como ele diz, um covil de salteadores, né? Um lugar onde as pessoas viraram ladrões, extorquindo, tirando dinheiro de quem já não tinha muito. É uma coisa que a gente vê muito na igreja hoje, né? Pessoas extorquindo dinheiro. É uma coisa muito triste. E para você ver que lá naquela época, há 2000 anos atrás, já acontecia, né? Pessoas, o templo virando um covil de salteadores. Então, essas duas passagens, elas são relacionadas. O fato de Jesus amaldiçoar a figueira e no dia seguinte a figueira está seca. Também fala dessa maldição de Israel, né? Que Jesus sabia que Israel não estava seguindo a Deus da forma correta, não estava vivendo a vida para Deus, né? Eles tinham se corrompido. Então, essa coisa dele amaldiçoar a figueira e de fazer essa limpeza no templo tem relação, porque muitas vezes Israel é chamado de a figueira verdadeira, né? Então, não sei se vocês entenderam a relação. Aquilo que ele fez de amaldiçoar a figueira, ele fez para mostrar para os discípulos que eles estavam, que Israel estava amaldiçoado de certa forma, né? Porque não estava vivendo uma vida sem preocupação com o Senhor. Então, esse para mim é um texto, são dois textos que eu acho muito legais, muito legais. Por um lado, são muito legais porque eles falam muito sobre o que é hoje a igreja. Hoje a gente vê isso demais, né? Na igreja, esse tipo de situação em que são a fé é praticamente vendida, eles ficam vendendo coisas para as pessoas e extorquindo mesmo o dinheiro das pessoas, né? Isso aconteceu durante toda a história da igreja, toda a história. A gente pensa lá na Igreja Católica, né? A Igreja Católica foi muito corrupta durante muitos anos. Agora a Igreja Evangélica está sendo muito corrupta. Muitas igrejas são muito corruptas, né? Os pastores pegam dinheiro e ficam ricos e as pessoas ficam lá se sacrificando para dar o dízimo e eles esbanjando dinheiro. A gente vê isso acontecer também, construindo templos gigantes, né? E Jesus fala assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Porém, vós a tendes transformado em covil de salteadores. Então, se a gente pensar o que é a oração, o que a gente precisa para orar? A gente precisa de um templo? A gente precisa de um terço? A gente precisa de um lugar muito chique e bonito? Uma cadeira muito confortável? Não, a gente não precisa de nada, de nada. A gente só precisa de colocar o nosso coração disponível para Deus. A gente só precisa falar: Deus, Deus. Se a gente só falar isso, a gente já está orando, né? Então, a casa de Deus é uma casa de oração. Qualquer lugar é a casa de Deus. Qualquer lugar é a casa de Deus. Qualquer lugar é a casa de oração. A casa de oração está na medida em que a gente deseja orar, né? E não precisa de nada. Não precisa de nada. Não precisa acender uma vela, não precisa ter um santo, não precisa de fazer uma caminhada, uma romaria, sei lá, nada. A gente só precisa disponibilizar o nosso coração para o Senhor e Ele nos ouve, sempre, sempre.
Isso é muito legal, né? Mas o que foi transformado, né? Um lugar cheio de excessos. Como tá a nossa vida cheia de excessos, né? Um monte de coisa. E o que seria um templo hoje de adoração? Os meninos até citaram o shopping center, quando eu conversei com eles sobre isso. O shopping center hoje talvez seja mais esse templo, né? De adoração. Os estádios de futebol, né? Nada contra ir no shopping, que eu gosto, e nem ir no futebol, que eu não gosto, mas muita gente gosta. Mas isso tem que ocupar um lugarzinho assim na nossa vida, pequenininho. Não o lugar mais importante de todos, a minha vida é o cruzeiro. Não, não pode, né? Não é isso. Nossa vida é para ser um templo de oração. Um templo. Nosso corpo. E então é isso. Eu acho, e tem uma outra coisa que eu acho muito legal nessa passagem, que é Jesus ficou bravo. Tem gente que fala que ele não ficou bravo, ele não perdeu o controle nem um minuto. Duvido. Jesus era humano, tinha sentimentos, ficava com raiva. Não que ele tenha, que a raiva seja uma coisa que a gente deva sair esbravejando para o mundo, nem nada disso. Mas a injustiça dá raiva mesmo. As coisas que estão erradas dão raiva mesmo. E Jesus teve raiva. E ele chegou a derrubar coisas no chão. Ele chegou a, provavelmente, falar alto, até gritar, né? Ele ficou bravo. Porque a injustiça deixa a gente bravo. E essa raiva é uma raiva digna. Né? Então, a gente deve ter raiva, sim, diante da injustiça, diante do que está errado. E a gente pode ficar bravo, sim, com as coisas erradas, né? E é isso. Jesus não era nenhum santinho, não era nenhum anjinho assim, de cabelinhos barrocos. Jesus era um homem de carne, um homem bravo, um homem às vezes com raiva, um homem que chora. Né? E isso é muito bonito. Então, eu queria deixar essa reflexão hoje para vocês e amanhã eu vou trazer outra, tá? Não duas como eu trouxe hoje, mas eu vou trazer mais uma reflexão amanhã. E ao longo da semana toda, para a gente poder pensar um pouco sobre essas coisas que aconteceram na Semana Santa e na vida de Jesus. Esse homem bravo. Tchauzinho.